Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Querido, você já leu um romance? Sabe o que é um romance? É uma história de ficção escrita por um escritor talentoso, ou muitas vezes não tão talentoso, mas é um romance, é uma história de ficção. E 4 características do romance são estas: é uma história elaborada pela cabeça do escritor. Os personagens são fictícios, não existem na realidade. A história nunca se passou e nunca se passará no mundo real. E o mais importante para o nosso propósito aqui é que o autor do romance é soberano. Ele determina exatamente cada detalhe dos personagens e dos eventos da história. E ele também determina o final da história. O autor de um romance é soberano. Determina os detalhes, os eventos da história e o final da história. Queridos, eu penso que Deus é o maior romancista da história. Diversas histórias da Bíblia também são romances escritos por Deus. E a principal história da Bíblia é o maior romance jamais escrito, que nenhum escritor humano, terreno, pecador, poderia escrever. A maior história contida na Bíblia é um romance extraordinário. Jamais poderia ser escrito por qualquer ser humano. Esse foi escrito por Deus e só poderia ser escrito por Ele. A história central das Escrituras. Porém, os romances de Deus comportam 3 grandes diferenças, 3 diferenças fundamentais em relação aos romances escritos pelos homens. Primeiro, os romances de Deus são histórias reais. Histórias reais, são histórias que enquanto Deus as está escrevendo, elas também vão acontecendo na história, no tempo e no espaço. Ou são histórias que Deus já escreveu na eternidade passada e que agora acontecem na história deste mundo, na nossa história, no tempo e no espaço. Segundo, nos romances de Deus, os personagens têm vontade própria, liberdade real e responsabilidade genuína por suas escolhas e ações. Ou seja, os personagens dos romances de Deus não são programados, robotizados, não são manipulados pelo autor divino. E terceiro, no romance de Deus, ele determina muitos eventos. Eu não acredito na doutrina do decreto de todas as coisas, sem excluir nada por Deus. Eu acredito que nos decretos de Deus, mas não nos decretos absolutos, pormenorizados, detalhados, minuciosos, de todas as coisas. Não acredito que ainda posso ser convencido. Não vou dizer que eu não venha mudar de posição.
Não acredito que Deus decretou minuciosamente cada acontecimento, cada evento, cada detalhe. Acredito sim na providência de Deus em relação a todas as coisas. E acredito no controle de Deus sobre todas as coisas, na permissão de Deus em relação a algumas coisas, a muitas coisas. No romance de Deus, ele determina muitos eventos e controla absolutamente todos os eventos e sempre decide o final da história. Um exemplo de romance divino é a história de José, filho de Jacó, nas Escrituras. Entre outras lições, nós temos muito que aprender nessa história a respeito da soberania de Deus. Então, o que vamos ver em primeiro lugar? Todos juntos? Deus é o autor, o diretor do filme de José. Então lembre disso, Deus é o autor, diretor do filme de José. Em primeiro lugar, com a sua Bíblia aberta aí, vai para o capítulo 37. Nós vamos ler vários textos do 37 ao 50 de Gênesis. Então Deus é o autor, Deus é o diretor do filme de José na Bíblia. Como o é do filme de Esther, do filme de Ruth e Boaz, e sobretudo do filme de Jesus. Em primeiro lugar, escute bem, Deus foi o autor dos sonhos de José. Gênesis 37, 6 a 9, se você puder ler comigo 37, 6 a 9. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Verso 9, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ou José era meio arrogante, orgulhoso, ou ele era muito ingênuo. Porque ele já sabia que os irmãos não iam com a cara dele, não gostavam dele. Por que vai contar esses sonhos? Né? Mas se você ler o desenrolar da história, você verá que todo o propósito de Deus foi desencadeado por esses sonhos que Deus deu a José. Deus deu esses sonhos a ele. Segundo lugar, Deus foi o autor dos sonhos do padeiro e do copeiro. Deixa ali, viu, irmão? Não mexe ali não, tá? Por favor. Deus foi o autor dos sonhos do padeiro e do copeiro. Duas provas disso. Se a interpretação dos sonhos desses dois homens foi dada por Deus, e isso aconteceu, Gênesis 40, verso 8, é porque o sonho também veio de Deus. E segundo o copeiro e seu sonho, foi o que Deus usou para informar a Faraó que José interpretava sonhos. Então aquele padeiro precisava ter um sonho que José interpretasse, para que depois ele informasse a Faraó que havia lá na prisão, lá na penitenciária do Egito, havia um interpretador de sonhos. E foi essa uma obra de Deus. Terceiro lugar, Deus foi o autor dos sonhos de Faraó. Leia Gênesis 41, se você é rápido aí. Gênesis 41, 25 e 28. 41, 25 e 28. Todos juntos? Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um.
Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. 28. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Então está explícito, não precisa nem explicar, né? Os sonhos de Faraó foram dados por Deus a esse homem ímpio, que não tinha nenhum relacionamento com Deus. Aqui já está um sinal evidente de quanto Deus é soberano. Ele fala com quem Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser, Ele abençoa quem Ele quiser, e como nós vimos domingo passado, Ele mata quem Ele quiser. 4. Deus foi quem deu a José o dom de interpretação de sonhos. Foi Deus quem deu a José o dom da interpretação dos sonhos. Gênesis 40, verso 8. Leia aí, por favor, na sua Bíblia comigo. 48. Juntos. Vamos lá? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E olha o 41, 39. 41, 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. O Faraó está declarando: José, eu tenho certeza, foi Deus que te deu a capacidade para interpretar esses sonhos, esse conhecimento, essa sabedoria, essa habilidade de descobrir os enigmas, de revelar os enigmas. Essa capacidade foi te dada por Deus. E José já mostrou essa convicção que ele tinha esse dom, quando ele disse para o padeiro e para o copeiro: não pertence a Deus as interpretações. Ele tinha essa convicção que Deus tinha dado a ele a habilidade de entender sonhos, de interpretações ou mensagens que Deus dava aos homens através de sonhos. José tinha essa certeza desse dom que ele possuía. E Faraó confirmou isso: Deus te fez saber tudo isso. 5º lugar, Deus foi quem levou José para o Egito. Foi Deus que levou José para o Egito. Gênesis 45, pode ler sua Bíblia? Gênesis 45, 7 a 8, parte A. 45, 7 a 8, vamos lá? Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Aleluia. Se tiver, parece que está dando um barulho ali, se você puder diminuir um pouco, por favor, viu? Então, olha o que José está: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Deus tinha um propósito específico em mandar José para o Egito. E ele diz: conservar a vossa sucessão e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. 6º lugar, Deus foi o causador da abundância e da falta de alimentos no mundo todo daquela época. Deus causou a abundância de alimentos por 7 anos, e Deus causou a falta absoluta de alimentos, pelo menos com exceção do Egito, em outras terras, em outras nações do mundo. Gênesis 41, 32, quem puder ler comigo. 41, 32. Vamos lá? O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. A coisa é estabelecida por Deus. Deus que decidiu, Deus que determinou, Deus que decretou que aconteceriam 7 anos de fartura no Egito, e depois deles viriam 7 anos de seca, de estiagem, de fome.
que atingiria o mundo todo. 7. Deus foi o sustentador e abençoador de José no meio da sua tribulação de 13 anos, no mínimo 13 anos. Deus foi quem sustentou e abençoou José no meio da tribulação. E querido, espero que você entenda que Deus quer fazer isso com você também. Deus quer fazer isso com cada um de nós. Ele tem a tribulação para nós. Ele tem a aflição para nós. Ele tem a dor para nós. Ele não tem só a bênção, só a alegria, só o bem-estar, só a bonança. Deus tem nos seus propósitos, na sua soberania, na sua sabedoria, Deus tem a dor também para nós. Tem o sofrimento também. Tem a aflição também. Ou ele não tinha para José, ou nós somos melhores do que José. Somos mais crentes, mais espirituais, mais santos, ou menos necessitados do que José, menos necessitados da aflição, da tribulação e do sofrimento. Não somos. Evidente que não. Então, se Deus usou esses métodos com José, certamente o fará conosco. Só que tem o seguinte: você precisa reagir bem diante da tribulação, diante da aflição. A tribulação para a sua vida, a aflição, a dor, o sofrimento, a tristeza, a decepção para a sua vida, pode vir do seu marido. Pode vir através do seu marido, pode vir através da sua esposa, pode vir através dos seus filhos, pode vir através de algum irmão da igreja, de algum irmão. Pode vir através do seu patrão, do seu colega de trabalho. Pode vir a aflição na sua vida através do seu vizinho, ou através dos seus parentes, cunhado. Cunhado, né? Que coisa maravilhosa. Genro, sogra. Qualquer pessoa pode ser instrumento de Deus para a nossa tribulação, para a nossa aflição. Na vida de José veio através de quem? Dos irmãos. Então as pessoas mais próximas de você podem ser os seus piores aguilhões. Ai, Beto, geme mesmo. Geme porque é real a coisa. E Deus se apressa a fazê-la. Então, irmãos, mas você tem que lembrar que Deus foi o sustentador, o fortalecedor, o capacitador de José no meio da tribulação. E Ele quer fazer isso com você. Agora você tem que reagir bem. Você tem que reagir com fé, com oração, com fidelidade, com gratidão, com louvor a Deus. E com amor e paciência. Perdão para com seus ofensores. Não devolvendo na mesma moeda o mal que te fazem. Como José nunca se vingou de ninguém. Você viu que José não se vingou dos irmãos. Ele teve todo o poder, todas as armas, todos os recursos nas suas mãos. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Eu digo que ele era mais poderoso do que Faraó. Porque o próprio Faraó diz para ele assim: olha, em todo o Egito ninguém vai levantar nem a mão nem o pé no Egito sem a tua ordem. Faraó só tinha um trono lá, só era... né? Só era uma decoração, né? Só era um cargo decorativo. Quem mandava mesmo no Egito era José. Então ele teve todo o poder para se vingar dos seus irmãos. Mas ele fez isso. O problema é que nós, irmãos, na hora de tribulação, a primeira coisa que a gente pensa, né? Se pudesse, ia lá e acabava com a raça dele ou dela. Aí vai sofrer, vai continuar a tribulação, vai permanecer a tribulação enquanto essa for a nossa atitude.
vingativa, de ódio, de mágoa, de amargura, de maledicência, de fofoca, de difamação de quem nos feriu, de quem nos ofendeu. Então temos que reagir bem, e reagindo bem, nós seremos sustentados por Deus, abençoados, fortalecidos, usados por Deus no meio da tribulação, usados para abençoar muitas outras vidas, através do nosso próprio sofrimento. Olha o que diz Gênesis 39, 2 e 3. 39, 2a e 3. Gênesis 39, 2a e 3. Leia comigo, por favor. Olha bem. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Mas se na primeira aflição que tivesse sofrido, ele caísse no pecado, isso aqui não estaria escrito na Bíblia. Está vendo? Está dizendo, o Senhor era com José, que veio a ser homem próximo. Terceiro, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Quem prosperava? O Senhor. Não era ele que tinha o dom da prosperidade, não. O Senhor prosperava em suas mãos. 5b, verso 5b. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar tinha, tanto em casa como no campo. A bênção do Senhor. 21a, verso 21, parte A. O Senhor, porém, era com José. 23, parte B. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor era com ele, e aí o Senhor prosperava o que ele fazia, o que era dele. Mas primeiro é isso, essa é a ordem, queridos. Primeiro Deus tem que ser conosco, ele tem que se agradar de nós. Em se agradando de nós, ele poderá ser com o que fazemos, abençoar o que fazemos e nos fazer prósperos. 8. Deus foi o autor da virada na história de José. Ele não só abençoou, sustentou, fortaleceu, usou José no meio da tribulação, mas ele, o próprio Deus, foi o autor da virada na história de José. Gênesis 41, 51 e 52 diz assim. 41, 51 e 52. Vamos juntos? 41, 51 e 52. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Quando ele teve 2 filhos com quem? Aquela bonitona lá. Né? Azenate. José. Está vendo como é que Deus abençoa? Viu, Beto? Como é que Deus abençoou? O homem foi fiel, foi fiel, foi fiel. 13, 17 anos saiu da casa do pai. Só tribulação, agonia, dor, decepção. Aí o homem sobe ao trono, pronto, vem a bênção maior. O homem era virgem. E ele podia ter pecado lá com quem? Tem muito crente que quer ser abençoado, mas na primeira tentação sexual ele já não vai ser abençoado jamais, meu filho. Primeira tentaçãozinha que ele sofre na área sexual, já desaba, se entrega, entra nada de braçada, e mergulha, vai até o fundo. Aí Deus não vai abençoar, não. Mas como José continuou fiel, embora a mulher fizesse proposta para ele todos os dias, aí veio a bênção. Veio a Azenate, né? Ó, eu tenho a minha Azenate também, viu? Vai chegar amanhã, com a graça e a misericórdia de Deus. Gênesis 41, 51 e 52 diz assim: José, que teve esses 2 filhos com Azenate, José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse o quê? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Aleluia! Deus me fez esquecer a aflição, a dor, a decepção. A vida dele estava renovada, o coração estava lavado,
pelas bênçãos, pelas recompensas da fidelidade. 52, ao segundo, porque teve outro, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez o quê? Próspero na terra da minha aflição. Aleluia. Gênesis 45, 9. 45, 9. Vamos lá, 45, 9. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Depois de 13 anos como escravo, né? 11 anos como escravo, no mínimo 2 como detento, como prisioneiro, lá naquela prisão imunda do Egito. Agora o que ele é? De odiado, primeiro ele era odiado, depois ele se tornou escravo, a coisa foi só piorando. Odiado, escravizado, piorou, depois piorou ainda mais, prisioneiro, detento. Agora acontece a virada. Ele vai para o trono, Azenate é a primeira maravilha, depois do próprio trono, aí os 2 filhos, e ele coloca os nomes nos filhos, para homenagear a sua vitória, a virada que Deus fez na vida dele. É assim, irmãos, que Deus manifesta a sua soberania, também para afligir, mas para abençoar os seus filhos fiéis. Ele é soberano para afligir. Ele aflige porque ele tem um propósito, tem um plano, tem um projeto para a vida de cada um de nós. Ele quer nos preparar. Deus precisa trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Mas pode acontecer de a gente morrer, e Deus não poder trabalhar através de nós, porque a gente nunca permite. A gente nunca aprende, nunca fica pronto para ser usado. Segundo lugar, todos juntos, vamos lá. Todo cristão bíblico é um José, cujo filme é produzido e dirigido por Deus. Amém? Se você é um cristão bíblico, se Cristo realmente é o seu Senhor e Salvador, não é só de boca, de língua, mas segunda-feira você segue a Cristo, terça-feira você segue a Cristo, quarta-feira você segue a Cristo. Cada dia da semana, não só no domingo, ou no culto, vir no culto domingo à noite, cada dia da semana você segue a Cristo. Jesus não chamou ninguém para aceitá-lo. São os pregadores de hoje que inventaram essa história: aceita Jesus. Jesus nunca chamou ninguém para isso. O que Jesus falou? Segue-me, segue-me, segue-me. E os apóstolos também nunca falaram: aceita Jesus. Porque aceitar Jesus é fácil. Por isso a gente tem um monte de religioso dentro da igreja evangélica. Tem igreja, comunidade evangélica, que tem mais religioso do que convertido, do que cristão verdadeiro, cristão bíblico. Porque as pessoas aceitaram Jesus, aí é fácil. Mas os apóstolos falaram: creia e se arrependa. Se arrependa e creia. E isso é outra forma de dizer: siga Jesus Cristo. Então, se você é um cristão bíblico, você é um José cujo filme é produzido e dirigido por Deus. O filme da sua vida é produzido e dirigido por Deus. Queridos, veja 2 grandes verdades que aprendemos nesse filme. Escute bem. A primeira: a vida do cristão é um desenrolar do plano de Deus. Aonde está isso? Gênesis 45, 7 a 8. Como nós já lemos, eu não vou nem dar tempo de você abrir aí, mas Gênesis 45, 7 a 8 diz assim, ó: Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra,
Então, no plano de Deus para a minha e sua vida, Ele tem alguns objetivos, alguns propósitos gloriosos. Aí José continua: assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Mas, queridos, o plano, a nossa vida é o desenrolar do plano de Deus, mas isso não significa que nós somos fantoches, que nós somos marionetes nas mãos de Deus, na história dele conosco. Escute bem: qualquer desobediência da nossa parte afetará esse plano de Deus na nossa vida, afetará esse plano para o nosso bem ou para o nosso mal. A obediência ou a desobediência fará que a nossa caminhada nesse mundo seja mais fácil ou mais difícil, mais suave ou mais dura, mais agradável ou mais dolorosa. Nós não somos fantoches. Você lê a história de José e lê a história do pai dele, Jacó. Jacó era difícil. Jacó era complicado. Jacó era problemático. Jacó sofreu. Sofreu. Deus colocou ele lá debaixo do jugo de Labão, e Labão só Labão nele. Só labando ele. Mas José não. José não passou por aflições desnecessárias, por decepções desnecessárias. José não passou, porque ele sempre reagiu de um modo positivo, construtivo, agradável a Deus. Quando a gente é afligido e reage com incredulidade, com ira, com endurecimento do coração, afastamento de Deus, aí sai de baixo. Por isso, olha o que diz, escute a Bíblia, Efésios 5, 15, 17 diz assim, ó: portanto, eu e você, para mim e para você, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Não como nécios, como ignorantes, insensatos, tolos, rebeldes, e sim como sábios. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Em qualquer tribulação, aflição que você estiver passando, qualquer desafio da sua vida, decisão que você tiver que tomar, cuidado, procure saber qual é a vontade de Deus. Porque se você agir como tolo, como nécio, como muitas vezes Jacó, algumas vezes pelo menos Jacó agiu e outros agiram, se nós agirmos como nécios, nós vamos ter que sofrer mais. Então não vos torneis insensatos. Procurai compreender qual a vontade de Deus, principalmente no meio da sua aflição, da sua tribulação. O que Deus está falando com você? O que Ele quer te ensinar? Aonde Ele quer te levar? Como Ele quer que você reaja? O que Ele quer que você faça no meio do seu sofrimento? E segundo, aprendemos aqui que o plano de Deus para as nossas vidas é infalível. O plano de Deus para as nossas vidas é infalível. Gênesis 37, 7 e 9, você pode ler aí. Agora só o 7 e 9. Olha bem, Deus anuncia o plano. Deus coloca no coração, na mente de José, Deus mostra para ele qual é o plano que tem na vida dele. Olha o plano, verso 7, vamos lá? Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. 9, parte B. Sonhei também que o sol, a lua
e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então está aqui Deus dizendo: José, esse é meu plano para a sua vida. Mas ele só revelou o final, né? Só a bênção, só a glória, só a bonança, a alegria. Mas é assim, irmãos. Deus quer que a gente ande por fé. Por fé. Ele não é obrigado a falar para você o que Ele quer para a sua vida daqui a 10 anos ou 20. Ele pode ter algo glorioso, maravilhoso para você daqui a 20 anos. Mas Ele já te deu a palavra dEle. Se você amar a palavra, obedecer a palavra, confiar na palavra, o plano dEle na sua vida vai se realizar. Se você andar pela palavra. Aqui Deus teve que usar sonho, porque José não tinha nada. Tinha Bíblia, não existia Bíblia. Não tinha Bíblia. Hoje a gente fica querendo que Deus dê sonho. Deus fala assim: ó, meu sonho aqui para você, ó. 66 livros de sonho para você. Pega o sonho e enche seu coração de sonho. Enche a sua mente, sua boca, seu coração, tudo de sonho. E aí eu vou realizar os sonhos. Aí ele fica querendo: oh Deus, essa noite só podia me dar um sonho. Deus é soberano, se Ele quiser Ele te dá um sonho hoje ainda. Mas o sonho que Ele deu já está aqui. Segue o sonho. E pronto, vai dar certo. Né? Agora esses sonhos aqui de José, será que aconteceu? Será? Veja Gênesis 42, 6. Será que o plano se cumpriu? Gênesis 42, 6. Vamos lá? E os irmãos, 6b. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. O que era o sonho? O sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. O meu feixe ficou em pé, e os seus feixes os rodeavam e se inclinavam diante do meu. E olha que os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Mas tem mais, para que José ficasse bem certo, que Deus não falha nas suas promessas. Os planos de Deus são infalíveis. Olha o 43, 26b. 43, 26. Parte B. Todos juntos? E prostraram-se perante ele até a terra. Esses são os mesmos irmãos de José. Agora o 28b aí ainda. 28b. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. 44, 14b. Capítulo 44, 14b. Vamos lá? E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante dele. Aleluia. Várias vezes o sonho se cumpriu, literalmente. O que Deus está nos dizendo, irmãos? O plano de Deus para a nossa vida é infalível. E também é o único que se cumpre. Deus não se comprometeu a realizar os sonhos do seu coração. Deus não se comprometeu a realizar os planos da sua vida. Os planos que você criou, que você estabeleceu, que você forjou. Deus não se comprometeu com isso, não. Então veja o grande mal dessas pregações que dizem que Deus está disponível, Ele está como se tivesse de plantão para realizar os nossos sonhos e os nossos planos. E aí dizem eles, basta a gente ter fé, determinar, profetizar. Profetiza, irmão, profetiza, vai dar certo, vai funcionar. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação.
Vai dar tudo certo. Irmão, vai dar tudo certo o que Deus falou. Não é o que eu criei no meu coração. O meu plano, o meu projeto de vida, o meu sonho, isso não vai dar certo. O que vai dar certo na minha vida é o plano de Deus, é o propósito de Deus, é o sonho de Deus para mim. Não o meu sonho, não o meu plano, não a minha vontade. Então o que eu digo para você nessa noite? Ao invés de você se agarrar aos seus sonhos e planos, clame a Deus que o capacite a confiar nele, ser fiel a ele, para que os planos dele, os sonhos dele se realizem na sua vida. Clame a Deus: Senhor, me dê confiança em ti, me dê fidelidade ao Senhor, para que eu ande com o Senhor, para que os sonhos e os planos do Senhor se realizem na minha vida. Trabalhe com Deus, não atrapalhe Deus. Não atrapalhe Deus, não atrapalhe a obra que Deus quer fazer na sua vida. E depois, talvez, através da sua vida. Terceiro, juntos, fale comigo bem forte. A confiança dominadora na soberania de Deus é a nossa proteção da desolação espiritual, emocional. De novo, tente guardar isso. A confiança dominadora, a confiança que domina o nosso coração e a nossa mente, que conduz a nossa vida, na soberania de Deus, é a nossa proteção da desolação espiritual e emocional. Quanto a isso, nós veremos que Jacó é o exemplo negativo e José é o exemplo positivo. Primeiro, escute bem: diante da tragédia, Jacó desmoronou. Ao receber a notícia da morte de José, Jacó teve uma reação normal, no Gênesis 37, 34 e 35. Se bem que não foi tão normal, porque ele se recusou a ser consolado. Então é normal, quando você perde uma pessoa querida, especialmente um filho, é normal que você se derrame em dor, em lágrimas, em angústia e aflição profundos. É normal que isso aconteça. É normal que isso dure até 6 meses no mínimo. Que a pessoa chore e sofra e fique abatida por um prazo aí de mais ou menos 6 meses, quando perde algo a uma esposa, ou um marido, ou especialmente um filho. Mas não é normal que a pessoa se recuse a ser consolado, ou a se consolar, como se o mundo tivesse acabado, como aconteceu com José aqui nesse caso. Então você vai ler depois Gênesis 37, 34, 35. Porém, veja bem, irmãos, aparentemente a perda de José fez que Jacó também perdesse a confiança positiva e construtiva em Deus. E eu quero alertar a mim e a você, por favor, irmãos, a tragédia tem esse potencial horrível. A tragédia pode se abater, pode se estabelecer na nossa vida em qualquer dia, em qualquer momento. E a tragédia tem o potencial de destruir a nossa confiança positiva e construtiva em Deus. Nós podemos ficar sendo crentes apenas de aparência, de rótulo, mas o coração não confia, não descansa, não se alegra em Deus, não adora a Deus de verdade, porque ele não impediu que a tragédia nos alcançasse. A gente pode perder por causa de uma tragédia a confiança construtiva e positiva em Deus. Fique alerta para isso. Quase todo mundo na vida, quase todo mundo, é difícil a pessoa, a não ser os que morrem bem cedo. Você tem essa opção também, né? Quase todo mundo na vida vai sofrer uma grande dor, uma grande perda, uma grande decepção. Quase todo mundo na vida vai passar por uma tragédia.
Cuidado, se prepare. Peça graça a Deus para o dia mau. Porque a pior coisa que pode nos acontecer é a gente ficar desanimado, abatido, deprimido. E parar de confiar que Deus está trabalhando na nossa vida. E que Ele tem coisas maravilhosas para nós e para fazer através de nós. A perda de uma pessoa amada, muito amada, pode nos deixar arrasados pelo resto da nossa vida. E isso é terrível. Isso não pode acontecer com um cristão. Arrasado pelo resto da vida. Olha o que aconteceu. Gênesis 42, 3, 36 a 38. Leia aí. Gênesis 42, 36 a 38. Vamos juntos? Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E ides levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Está vendo aí? Todas essas coisas me... Parece que Jacó está dizendo: ó vida, ó azar, ó céus, vejam como eu estou sofrendo, tenham dó de mim. Essa foi a postura, essa foi a atitude, isso foi a constância da vida de José, da vida de Jacó, foi isso que marcou Jacó, desde que ele perdeu José. Olha o 37, mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se te não tornar a trazer, entrega-mo, e eu te restituirei. Ah, que beleza, que solução maravilhosa de Judá, de Rúben, né? Já perdi os 3 filhos, agora eu vou perder os 2 netos, vai me ajudar muito. Que solução de Judá, que inteligência sobrenatural, né? Eu vou matar os meus próprios 2 netos, vai resolver meu problema, eu matar meus 2 netos. 38, juntos, ele porém disse: meu filho não descerá convosco. Ué, e Simeão? Simeão não valia nada, né? Simeão estava preso lá no Egito. Estava lá como refém. Não, Simeão pode ficar. Desde que eu fique com Benjamim. Eu estou falando de Jacó. Jacó era um negócio meio... Era eu, né? Era eu. Meu filho não descerá convosco. Continue. Seu irmão... Por isso que eu gosto de ler a história de Jacó, né? Porque eu me vejo ali toda hora. Vamos lá. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Irmãos, parece que depois de mais de 20 anos da perda de José, Jacó ainda vivia em função dela. Isso não é normal. Mais de 20 anos que um menino tinha morrido, que ele sabia, né? Que ele imaginava. Mas ele ainda vive em função dessa perda. Queridos, nós temos que tomar cuidado, porque cristão bíblico, cristão espiritual, cristão que confia em Deus, que anda com Deus, que está vivendo em santificação, não fica vivendo em função de perda. Ele vive em função de Cristo. Não é em função do filho que foi, do dinheiro que desapareceu, que perdeu, que alguém roubou, da casa que caiu, não, do carro que alguém roubou. Ele vive em função de Cristo. É isso que nós precisamos aprender. Porque hoje os crentes estão vivendo em função de tudo, menos em função de Jesus. E como é que nós somos cristãos? Se é isso que nos acontece. Evidentemente, Jacó não abandonou a Deus, mas ele se tornou um crente inseguro.
partir da perda de José, ele se tornou um crente inseguro, negativista, vitimista e cheio de autopiedade. Todas essas coisas me sobrevêm. Fareis descer minhas cãs à sepultura com tristeza. Ele se tornou uma vítima. Passou a viver com esse espírito de vítima. E é isso que muitos de nós têm vivido, é assim. Ah, meu marido me traiu. E aquela história ladainha a vida inteira que o marido traiu. Essa história todo dia. Ah, minha esposa me traiu. E fica 1 ano, e 2 anos, e 5 anos falando dessa traição da esposa. Ué, se você não perdoou ou não perdoou, vai ficar se vitimando? E assim, minha esposa morreu. Tem que fazer igual o irmão aqui, né? Com todo respeito à sua dor e à sua perda, né? O irmão está vivendo, casou de novo, a benção aí, né? Pastor Jeremias Pereira, lá em Belo Horizonte, perdeu a esposa, foi dor, até transbordou de dor. Está casado de novo, está tocando a vida, está servindo a Deus. Nós não podemos viver em função da perda, irmãos. Até porque foi uma bênção, mas veio outra bênção. Né? Vai uma bênção através da perda, mas vem outra bênção. Não podemos ficar vivendo em função da perda. Então, sabe o que acontecia? Na prática, Jacó ainda era crente. Né? Porque não tinha como não ser também, né? Não tinha como não ser. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, e tem esse abençoado aí depois, na lista. É o terceiro da lista, não tinha como não ser, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele continua crente, porque o Deus verdadeiro é o Deus dele. E foi Deus que determinou e escolheu isso. Como isso me consola, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Roberto Evangelista. Ó glória! Ó glória! Na prática, Jacó não confiava que Deus estava cuidando dele. Não confiava mais que Deus estava cuidando. Na prática, Jacó declarava que as promessas de Deus com ele tinham falhado. E muitas vezes ele ouvia essas promessas diretamente da boca de Deus. Lê a história de Jacó. Muitas vezes Deus veio e falou direto com ele, pessoalmente, cara a cara, face a face, boca a boca. E agora, porque perdeu José, ele estava declarando com a sua vida prática. Primeiro, que Deus não estava mais cuidando dele, ele não confiava mais no cuidado de Deus. Segundo, estava declarando que as promessas de Deus com ele tinham falhado. Queridos, eu compreendo muito bem essas reações de Jacó. Eu poderia fazer o mesmo, porém, quando nós fazemos isso, quando nós reagimos assim diante da perda, quando nós nunca superamos a perda, quando nós ficamos vivendo em função da perda, nós demonstramos 4 coisas. Primeiro, incredulidade em lugar de fé. Segundo, derrota espiritual em lugar de vitória. Terceiro, demonstramos, quando ficamos vivendo em função da perda, que Cristo não faz muita diferença em nossas vidas. Que Ele não faz muita diferença. Isso é o pior. Isso é o mais grave. E 4, demonstramos que a nossa conversão talvez não seja verdadeira. Um cristão vive em função de Cristo, não em função de tragédia, de dor, O cristão chora, sofre, lamenta. Talvez 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas mesmo enquanto lamenta, ele é movido por Cristo. Ele ainda está sendo movido por Cristo. E finalmente ele passa a viver só de Cristo e não da perda. Agora, irmãos, diante da tragédia, Jacó desmoronou. Mas, em segundo lugar, diante da tragédia, José prevaleceu.
José prevaleceu. Veja apenas algumas decepções principais que José passou. Algumas decepções principais que ele passou. Odiado pelos irmãos, jogado no poço, vendido como mercadoria, escravizado, injustiçado e caluniado, finalmente lançado na penitenciária e esquecido lá por no mínimo 2 anos. Apesar de tudo isso, veja as atitudes e as palavras de José. Leia aí, eu vou correr mais agora, porque o nosso tempo está chegando ao final. Gênesis 39, 9b. Por favor, leia comigo. Gênesis 39, 9b. Juntos, Gênesis 39, 9b. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Jacó continua focado em quem? Em Deus. José continua focado em Deus. 48b. 48b. Porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Ele está focado em quem? Ele está sendo movido por quem? Ele está vivendo em função de quem? Ele foi odiado, ele foi escravizado, agora ele é detento, ele é prisioneiro, injustiçado o tempo todo, mas ele está vivendo em função de Deus. É Deus que está controlando a vida e o coração de José, e as palavras dele. 41:16. 41:16. Olha isso aqui, irmão. Isso é espetacular. 41:16 juntos. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Deus dará resposta. Ou seja, ele está falando: olha, Faraó, esse meu dom de interpretações, eu não tenho nada a ver com ele, não. Isso é coisa de Deus. É tudo dele. Eu não tenho mérito nenhum. Eu não tenho inteligência especial. Isso é obra de Deus. Em mim, através de mim, pela graça dele. Então José está glorificando a Deus. Tudo que ele passou, ele vai diante do homem mais poderoso da terra na época. E o que é que ele faz diante desse homem? Ele glorifica o mais poderoso do que Faraó. Ele glorifica o poderoso dos poderosos, que é o Deus da vida dele. É isso que move Jacó, é Deus. Que move José, é Deus. E se você ler depois os 50:20 que nós já lemos, ele diz assim: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Porque José sempre viveu na perspectiva de Deus, e motivado por Deus. Quando a bênção veio, ele não se assustou não. Ele só concluiu, né? Ele só verificou e confirmou que Deus, tudo aquilo que Deus estava fazendo, era prepará-lo para a missão que Deus tinha para ele. Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserva muita gente em vida. Então, queridos, vejam isso. Enquanto Jacó se tornou vitimista, amargurado e autocentrado pela tragédia, José permaneceu confiante, esperançoso em Deus e outro-centrado. Ele permaneceu centrado nos outros, em ajudar os outros, em abençoar os outros, em servir os outros. Quando Jacó está autocentrado, José está outro-centrado, mesmo no meio de toda dor. E ó, irmão, ser traído, ser caluniado, e depois ser vendido, e depois se tornar escravo, e depois se tornar prisioneiro. Isso aí pode devastar muito mais o ser humano do que a perda de uma pessoa querida. Porque o ódio contra quem nos prejudicou,
Essa é a nossa maior dificuldade para isso. Para o ódio, para a amargura. E para alimentar o sonho de vingança. Não é muito fácil a gente fazer isso. Né? E outra, achar que Deus está sendo injusto com a gente. Nós somos só odiados, somos fiéis a Deus, mas somos odiados, traídos, escravizados. Depois, lá na prisão esquecido. Que Deus é esse? Não é fácil abandonar Deus? Mas não foi isso que José fez. Irmãos, sem a consciência e a confiança profundas na soberania e fidelidade de Deus, a simples aflição nos torna derrotados e a tragédia nos faz completamente devastados. Se eu e você não formos cheios, repletos, se nós não enchermos o nosso coração e a nossa vida da consciência e da confiança na soberania e fidelidade de Deus, a simples aflição nos faz derrotados. Derrotados. E a tragédia, então, nos torna completamente devastados. Talvez pelo resto da vida. Nós precisamos conhecer o Deus soberano, irmãos. Conhecer. Nós precisamos saber o que é a soberania de Deus. Nós vamos estudar sobre a soberania de Deus. Estudar sobre ela. Orar a respeito dela. E sobretudo confiar, crer na soberania de Deus. Como José fez. Essa foi a salvação dele. Isso foi a salvação de José. E vai ser a nossa. E por último, nós vamos ser breves aqui, 4. Todos juntos. Pertencer a um Deus soberano implica em viver positivamente para Ele, apesar do mistério e da perplexidade. É isso que eu já falei de outras formas, mas para reforçar. Fale de novo. Pertencer a um Deus soberano. Pertencer a esse Deus significa viver positivamente para Ele, apesar do mistério e da perplexidade. O mistério são aquelas coisas de Deus que desafiam a nossa lógica, que não satisfazem a nossa razão. E será que tem alguma coisa que desafia a nossa, alguma coisa de Deus que desafia a nossa lógica? Tem alguma, Sidney? Tem alguma coisa de Deus que não satisfaz a nossa razão? Óbvio. Inúmeras coisas. É um mistério. O que é a perplexidade? É a confusão, é o assombro, é a dor tremenda, é a tristeza devastadora. É a perplexidade. Agora observe se tem lógica, presta atenção. Você que fica atrás de lógica e de sentido para tudo, pecador, você é uma criatura, pecador, né? É uma criatura e é um pecador. E você quer lógica e sentir, que tudo seja lógico, tudo tenha sentido. Observe se tem lógica, ou se tem sentido a história de José dos 17 aos 30 anos. Primeiro, ele honra a Deus, ele honra em tudo seu pai, é o filho de confiança do pai, e tem a promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, serás bem-sucedido, serás abençoado por Deus. José fazia isso, Gênesis 37, 2. Apesar disso, José é odiado, é maltratado e é vendido como escravo. Segundo, José serve fielmente a Potifar. Ele é o motivo da grande prosperidade de Potifar, por causa da sua fidelidade a Deus. Está em Gênesis 39.
Apesar disso, ele é terrivelmente caluniado e lançado na prisão. Apesar disso. Terceiro, na prisão José continua fiel a Deus. O carcereiro, o padeiro e todos os outros prisioneiros são grandemente beneficiados por ele. Está em Gênesis 40. Apesar disso, nada muda na história de José de imediato. Nada muda de imediato. E ele é obrigado a puxar 2 anos de uma cadeia desumana, sem nenhum sinal de que Deus se lembra dele. Ele é fiel. Lá dentro da prisão ele permanece fiel. Permanece agradando a Deus, glorificando a Deus na prisão. Apesar disso, ele puxa 2 anos de cadeia. Uma cadeia horrível. Imagina o que eram as prisões daquele tempo. As penitenciárias daquele tempo. E isso, 2 anos ali, sem nenhum sinal de que Deus se lembra dele. E se lembra dos sonhos que deu a ele. Irmão, se teve na história um servo de Deus totalmente fiel, que viu sua vida indo de mal a pior, apesar da fidelidade, viu sua vida só indo de mal a pior durante anos e anos, esse foi José, o filho de Jacó. Agora, o que acontece com a gente? A gente diz, não, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Alguém olha com cara feia para a gente, pronto. Acabou o mundo. Um irmão olhou com cara feia. O irmão não me cumprimentou. Pronto. Ah, vai ser crente assim lá no inferno. Você está doido, gente? Que fé é essa? O homem fica 13 anos aqui, todo tipo de mal, de dor, de decepção, de injustiça, de miséria. E aí alguém fala uma coisinha. Ah, pastor. Os crentes de hoje eu não entendo. Ô, irmãos, eu não entendo os crentes de hoje, não. Ser sincero. Como é que José reagiu? Como é que eu e você estamos reagindo? Como é que José reagiu diante disso? O que ele fez? Leia atentamente Gênesis 37 a 50 do livro, os capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis. Você vai aprender que crer num Deus soberano, pertencer a um Deus soberano, significa viver fielmente, viver positivamente para Deus, apesar do mistério e da perplexidade. Querido, pertencer a um Deus soberano significa aceitar o mistério de Deus como coisas, os mistérios de Deus como coisas absolutamente naturais e normais. Se eu e você cremos em Deus e realmente pertencemos a Deus, nós aceitamos os mistérios dele como coisas normais, naturais. Primeiro porque ele é Deus e nós não somos. Segundo porque nós somos só criaturas. E terceiro porque além de criaturas somos pecadores, isso é o pior. Então mistérios de Deus sempre haverão na nossa vida. Nem lá no céu nós vamos saber tudo. Não adianta nem levar a listinha. Ô Deus, mas e isso, ó. Cuida da sua vida, Deus vai te falar, cuida. Você está aqui no céu, tá bem? Tá faltando alguma coisa para você? Não, Deus. Então, me deixa em paz. Ô Deus, mas eu queria saber isso, como é que foi aquilo? Ah, de onde veio o mal, Deus? Deus, eu não sei, se o Senhor é bom, se o Senhor é só o bem. De onde veio o mal? Cuidado com o que Deus vai te responder. Cuidado. Você não enche meu saco não, porque já te salvei pela graça, hein? Eu posso voltar atrás. Então, irmãos, pertencer a um Deus soberano significa obedecer esse Deus com fervor. Aconteça o que acontecer e custe o que custar. É isso que nós aprendemos com José. Se o nosso Deus é soberano, nós vamos servir a Ele com fervor. Mesmo que as coisas estejam dando tudo errado para a gente. É isso que é ser cristão.
Esse negócio de ir na igreja, vou dar R$1.000 aqui, amanhã vem 10.000. Sai fora. Conclusão, só leia essas aplicações finais aí, todos juntos. Primeiro, por ser soberano, Deus tem razões que toda razão humana desconhece. Ó, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quão inescrutáveis, insondáveis são os seus juízos. Por ser soberano, Deus tem razões que toda razão humana desconhece. Então vamos descansar na graça dele e pronto. Segundo, se tentamos harmonizar e explicar tudo, queremos ser iguais a Deus, o que é presunção e idolatria. Vamos parar com essa história de querer entender tudo, explicar tudo, harmonizar tudo. E os teólogos, viu, irmão? Cuidado, que os teólogos têm essa mania, né? Ninguém nunca compatibilizou a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Ninguém nunca compatibilizou essas coisas. E tem gente nascendo hoje que quer fazer isso. Está tentando. Terceiro, a soberania de Deus só nos deixa duas opções: descrer e, portanto, desanimar, desistir ou confiar. Sabe o que a Bíblia mais manda? Qual é o mandamento da Bíblia que aparece mais na Bíblia para mim e para você? Confia no Senhor. Você nessa vida só tem duas opções: ou confiar diante do Deus soberano. Você só tem duas opções: ou confiar em Deus, ou descrer e abandonar, desanimar, desistir, se suicidar. Porque se você desistir de Deus, você pode se suicidar logo. Não faz isso não, você vai para o inferno mais cedo, então é melhor ficar por aí mesmo. Melhor ir mais tarde mesmo. Mas não tem opção. Eu não aconselho suicidar agora não, hein? Porque o inferno está esperando. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. E José é uma prova disso. José é uma prova que essa palavra de Deus é verdade. Ou você desconfia, descrê de uma vez, vive na depressão, depois vai para o inferno. Ou você confia em Deus, em Cristo, e recebe a recompensa. Diante da soberania de Deus, principalmente diante dela, é essas opções que nós temos. São essas. 4 e último. Juntos, José é o modelo de postura cristã diante da soberania de Deus. Irmãos, por que eu estou enfatizando isso? Porque quando a gente prega sobre a soberania de Deus na igreja, e eu preguei a doutrina do domingo passado, acontece que às vezes as pessoas ficam assim, né? Ficam mais descrentes do que crentes. Pregar sobre a soberania de Deus pode desconverter algumas pessoas. Pode fazer que aquele que confia em Deus assim, eu confio. Ele pode virar um incrédulo. Porque pastor pregou sobre a soberania de Deus, agora eu não creio mais em Deus. Então eu estou te dando um exemplo, um modelo histórico, um exemplo prático do Deus soberano e de um cristão verdadeiro. Para que você aprenda melhor tanto a doutrina, com a ilustração, com a história de José, como você confie mais em Deus, como imitando José. É esse o objetivo, um objetivo principal dessa pregação, irmãos. Porque a gente ouve sobre a soberania de Deus e aí, acho que não vou orar mais não. Lê a Bíblia, Deus é soberano, não sei, sabe? Acho que as coisas não vão dar muito certo para mim, não sei o que Ele quer para mim. Imite José, irmão. E sobretudo imite Jesus.
Por isso, irmãos, sabe qual é a música que José cantaria durante toda a sua vida, e principalmente na última parte da sua vida? Essa era a música que ele cantaria. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Se você confiar em Deus e andar com Deus através de Cristo, como único Senhor e Salvador, tendo a Bíblia como seu manual de fé e de prática, se você fizer isso, a sua história, querida, a sua história será tão vitoriosa como a de José. E essa também será a sua música. Essa será a sua canção, agora e até o último dia da sua vida. Mas tudo começa com a conversão a Cristo. Tudo começa com a conversão. Sabe qual é o maior romance que Deus escreveu? O maior romance que Deus escreveu: a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Para que você, para que o pecador tivesse perdão, amizade com Deus, vitória sobre o mal e vida eterna. Você só começa a ser um José espiritualmente quando Jesus é seu Senhor e Salvador.